Boa noite a todos. Damos por iniciado então as atividades na casa essa noite, né? Em nome do Centro Espírita Luz e Esperança, agradecemos a presença de todos, sintam-se muito bem-vindos a essa casa que é um tempo de oração, onde sobre as bênçãos do Evangelho entramos em comunhão com Deus, com Jesus e com os amigos espirituais que nos assistem. A nossa leitura de harmonização de hoje, ela foi tirada do livro Fonte Viva, Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Página 333, tema na ausência do amor. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João 2:11. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo do pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram nos irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra, sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos, porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a beirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante ao assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, e o amor nos fará viver, prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Que assim seja. Boa noite a todos. Que sejam todos bem-vindos, né? Então vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecer a espiritualidade amiga, que tanto tem nos auxiliado na noite, durante nossas dificuldades. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar, ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, com essa oração, nós damos abertos então a trabalhos nessa noite de hoje. E como expositor da noite, nós temos o nosso companheiro Henrique. Henrique, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande para mim vir aqui em Braço Norte, ser recebido por todos vocês aqui nesta casa. E meus irmãos, hoje iremos falar sobre Jesus. Existe uma história muito interessante dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros pilares da doutrina, que discorre uma história muito interessante sobre um patrão que contrata um funcionário para carpir um terreno. E nessa passagem ele simboliza aquilo como oportunidade de dar um emprego para alguém. E ele faz o questionamento: se alguém dá um emprego para um jardineiro, lhe dá uma enxada que é para capinar o lote, se essa pessoa se volta com esse instrumento contra o patrão, é ingrato. Eu quero começar com essa pequena história. Agora vamos desenvolver um pouquinho isso. Uma mãe amável que aconselha o seu filho, que o suporta, que o assiste. Se esse filho agride esta mãe com a ingratidão, com a violência, é injusto. Isso revolta um pouco o nosso coração quando nós vemos narrativas e histórias de ingratidão. E no nosso cotidiano, aqui no mundo material, nós temos muitos relatos de histórias assim, de pessoas que nos são ingratas. Meus irmãos, há muitos anos atrás, veio um homem aqui na Terra. E esse homem viveu mais ou menos 33 anos na encarnação que ele teve aqui. E a única coisa que esse homem fez foi falar sobre amor. Mais nada. Tudo na narrativa desse homem foi amor. Tudo. Cada gesto, cada pessoa que se aproximava dele era amor. Só isso. Naquele homem não existia inveja, luxúria, vaidade, não tinha violência naquele rapaz. Era só amor. Era indescritível. As pessoas que se aproximavam daquele homem não conseguiam descrever o que ele passava de tão profundo que era. Aquele homem se preocupava em andar com os doentes. Meus irmãos, ainda hoje nós temos problemas em falar sobre pessoas negras, sobre homossexuais. Imagina naquela época. Esse rapaz andava com as prostitutas do tempo dele. Se hoje, no nosso conservadorismo mesquinho, nós ainda falamos mal de pessoas que têm esse tipo de profissão, imagina no tempo de Jesus, como as mulheres eram vistas. E Jesus andava com os doentes, com essas mulheres, com essas pessoas. Jesus era a manifestação do amor. Em cada célula, em cada história e narrativa que ele construía. E meus irmãos, aqui cabe o título da exposição: O que fizemos com Jesus? Esse homem que se preocupou em cada respiração que ele soltava,
em falar de amor. O que a humanidade fez com Jesus? Primeiro, nós duvidamos dele. Nós, quando alguém duvida da nossa verdade, nós nos revoltamos às vezes, né? Seja no trabalho, seja na família. E nós somos bem imperfeitos. Jesus, na perfeição das narrativas, dos movimentos que ele tinha, duvidamos dele. Nós negamos a Jesus. Negamos. E finalmente, nós traímos Jesus. E depois o crucificamos violentamente. E era só um rapaz que veio falar de amor. Desde aquele tempo, há 2000 anos atrás, quando aconteceu todo esse episódio, de 2000 anos atrás, até hoje, a humanidade ainda tem uma relação conturbada com Jesus. Primeiro, nós começamos com os irmãos que nem se arrependem do ato. Olham a passagem de Jesus e fazem piadas. Ou pior, continuam crucificando o irmão, fazendo guerras, matando. Jesus deixou isso bem claro. Quando nós fazemos algo para o nosso próximo, estamos fazendo para ele. E tem irmãos que estão matando até hoje. Tem irmãos, mesmo depois de 2000 anos, que ainda estão matando. Ainda estão crucificando Jesus. Olha que relação conturbada que a humanidade tem com o Mestre. Tem também os irmãos que vivem na mágoa e na culpa. Não se perdoam os próprios atos e tudo o que aconteceu nas suas encarnações. Onde é que eu quero chegar nisso? O que aconteceu com Jesus na Terra foi uma coisa tão forte, uma manifestação tão forte da nossa inferioridade de receber a realeza com tanta violência, que a gente pode categorizar em alguns quadros. Os primeiros, esses irmãos que até hoje não entenderam o que aconteceu, que continuam sendo violentos. Temos os irmãos que têm problema com a culpa. Como é que funciona isso? Nós ainda nos culpamos pelo que aconteceu. Na época de Jesus, em outras encarnações, mágoa e culpa. Vocês podem perguntar, ok, mas eu ainda sinto culpa de algo que aconteceu lá atrás, há 2000 anos? Talvez um momento que eu nem participei. Meus irmãos, depressão e ansiedade são sintomas de doença. As manifestações das nossas tristezas muitas vezes são reflexo da nossa incapacidade de nos perdoar. Será que nós nos perdoamos pelos nossos erros? Será que a humanidade já se perdoou pelo que fez com o Mestre lá atrás? Que dúvida interessante. Será que a humanidade já se perdoou? Porque o Mestre não se bota nem na posição de perdoar, porque ele não ficou magoado. E na época dele, ele já sabia que o episódio ia acontecer. Ele, como espírito crístico superior, ele já sabia que a narrativa dele ia ser mais ou menos aquela. E lá atrás, antes mesmo do episódio da crucificação acontecer, ele já nos amava. E ele já sabia que a humanidade ia demorar mais de 2000 anos para processar a chegada dele. Olha que inteligência desse homem. Ele já sabia lá atrás o que ia acontecer. Ele já sabia que alguns irmãos iam se paralisar por séculos. Ele já sabia que alguns irmãos não iriam se perdoar, iam ficar se culpando encarnação atrás de encarnação. Se
deixando levar por emaranhados de culpa, porque muitas vezes nós temos dificuldade de nos perdoar. Nós somos muito magoados com o outro e com o eu. E existe uma certa dificuldade em nós chegarmos em casa e olhar no espelho e olhar aquela imagem e dizer: eu te perdoo pelas tuas inferioridades. Olha que movimento interessante. Se olhar no espelho, se reconhecer como um humano. Olhar para a história da humanidade e saber que nós já cometemos muitos erros e alguns foram bem graves. Mas hoje eu estou aqui. Eu estou no processo. A culpa nos paralisa. E se nós estamos aqui hoje, nesta casa espírita, nós já estamos saindo da nossa posição de coitadinhos que só erramos e estamos tentando fazer um movimento de sair desses episódios. Essa narrativa que eu trouxe para vocês essa noite da crucificação de Cristo, ela é simbólica para nós refletirmos sobre os nossos erros do passado e sobre, às vezes, a nossa dificuldade de nos perdoar e seguir em frente. Aqui está o grande ponto. Olhar para trás e entender o erro. Não é esconder. Entender o erro de uma forma bem clara. As gravidades, a forma que aconteceu, o porquê que aconteceu. Só que seguir em frente. Jesus não quer que nós tenhamos uma imagem dele na cruz sangrando. A manifestação de Jesus é trabalho, é amor, vigoroso. Isso é Jesus hoje. Meus irmãos, vamos analisar essa proposta que Jesus nos traz através do seu evangelho, do trabalho do amanhã, da edificação, do próximo passo. O que eu vou fazer? Jesus como o grande médico das almas. Assim, ele se nomeia no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o grande médico das almas. E ele está nos esperando. Jesus nos espera há mais de 2000 anos. Pacientemente. Ele olha para cada um de nós e vê nós nos debatendo nas mágoas, no rancor, na vaidade, na luxúria, apegados aos bens materiais. Ele fica ali, no silêncio dos nossos pensamentos, trabalhando, esperando esses filhos acordarem, para seguir em frente, para superar esses erros do passado e construir novas edificações. Vocês estão conseguindo entender o ponto onde eu quero chegar? Os erros do passado, a importância de analisar as coisas que aconteceram e não se apegar na culpa e na mágoa. Ok. Só que assim, é interessante a gente analisar os erros do passado, só que se eu olho para o meu hoje, a forma como eu estou vivendo agora, eu ainda cometo erro. Então eu olho os livros de história e vejo as minhas outras encarnações, eu vejo a história da humanidade. Eu sei que eu cometi bastante erros. Eu olho a minha encarnação, o meu hoje, a minha vida, vejo o amontoado de indelicadezas, os erros, os problemas, como consequências dos meus erros, então ok. Só que, como é que eu sigo em frente? Porque eu ainda erro, eu ainda sou egoísta, eu ainda tenho inveja, eu ainda falo mal do próximo. Aí que entra o grande hospital. E entra o grande médico. Meus irmãos, Jesus está nos esperando. E ele tem tudo. Jesus não está só nos esperando nós sairmos dessas confusões de mágoa, culpa, vaidade, bem material, de uma forma passiva. Jesus é o médico das almas. Ele mesmo se botou esse nome, essa nomenclatura, o médico das almas.
E se nós analisarmos esse hospital, esse médico, o que Jesus tem para nos oferecer hoje como instrumento para seguir em frente? Meus irmãos, se a nossa doença for a raiva, se nós somos indelicados e grossos, qual é o remédio de Jesus? A paciência. Vai vir na família certa. Sabe aquela família certinha, onde eu vou ter que me calar muitas vezes? Jesus vai me dar a paciência, a compreensão. Ele tem remédio para tudo. Se o meu problema for a bebida alcoólica, nós temos o fígado. Olha que interessante esse órgão, que ele consegue se regenerar. Olha que interessante. Hoje, nós temos grupos de apoio a pessoas que têm problemas com bebidas alcoólicas. Nós temos a casa espírita. Nós temos o tempo, a vida, a reencarnação. Mas, e se meu problema for a minha sexualidade? Eu não sei se eu gosto de menino ou gosto de menina. Jesus tem um remédio, porque ele ama a todas as pessoas. Não é um ou outro, são todas. Ele já sabia que alguns irmãos iriam vir com essas questões sexuais mal desenvolvidas. Tem a psicologia, a informação, a tecnologia. O remédio está ali para todas as dores. Se meu problema é no casamento, meus irmãos, o casamento é uma bênção. A doutrina espírita entende o casamento como um progresso, como uma evolução da humanidade, onde dois espíritos se comprometem a estar juntos, um com o outro. E há 3.000 anos atrás, antes de Jesus, veio um homem e escreveu 10 leis. E uma delas é: não traia. E faz 3.000 anos que a humanidade ainda tem dificuldade de entender essas leis. Meus irmãos, nós estamos sendo expostos a essas leis há 3.000 anos. E a humanidade ainda rouba, ainda mata e ainda trai. Nosso processo é bem lento. Já são 3.000 anos. E às vezes nós escutamos alguns irmãos fazer piadas com um casamento, como se fosse uma prisão, sendo o casamento uma instituição tão sagrada. Quando dois espíritos decidem juntos seguir uma jornada, o casamento é uma bênção. Nós que bagunçamos esse remédio, igual quando você toma as pílulas do remédio tudo bagunçado, daí nem faz o efeito, mas o remedinho está ali. O casamento é uma bênção, quando dois espíritos resolvem estar juntos para seguir na sua jornada. Nós que às vezes bagunçamos o remédio. É igual uma faca. Uma faca, ela serve para cortar coisas na cozinha. Nós usamos a faca de forma errada. Não é culpa da faca se nós usamos para matar uma pessoa. É nós que utilizamos esse instrumento da forma errada. Assim, esse exemplo dá para várias coisas na nossa vida, inclusive o casamento. Mas, se o meu problema é um ente querido que desencarna, Jesus, novamente, tem um remédio. A doutrina espírita, por exemplo. Aqui, nós temos a certeza que não existe a morte. E nós estamos há tantos anos acreditando que a morte é algo horrível, que é o fim, que é o nada. E de repente, em 1800, aparece a doutrina espírita. E nós estamos aqui hoje, tentando desvendar esses pensamentos, tentando mergulhar nesse conhecimento, que é muito vasto, que é muito profundo. Porque se nós analisarmos a narrativa que eu trouxe até agora, nós temos acesso
a conhecimento de 3.000 anos atrás que nós ainda não estamos dando conta. Moisés veio com os 10 mandamentos, com aquelas 10 leis, e nós ainda não estamos dando conta do que veio trazido pela humanidade há 3.000 anos atrás. Já estamos com dificuldade. Não mata, não rouba, não trai, não deseja a mulher do próximo. A gente está com dificuldade ainda ali. Depois veio Jesus propondo o amor. Estamos com dificuldade ali. E o mestre, não se contendo com o amor dele, traz a doutrina espírita. Mais um fôlego para esses filhos perdidos do regaço desse pai. Como está no capítulo 6 do Evangelho. Vigoroso remédio. Está ali, disponível para todas as pessoas. A informação. Importante instrumento, o saber. Nós estamos aqui hoje com esses 2 livros aqui. Por muitos séculos, a humanidade trancou o conhecimento para certa classe de pessoas. E como nós sofremos com isso. E hoje, na palma da nossa mão, tem um smartphone. Toda a informação do mundo eu consigo acessar ali. Quantos habitantes tem na China? Qual é o melhor remédio para dor de cabeça? É fantástico. Algo que só Deus, com a sua grande arquitetura, poderia articular. E o que os filhos, nós, estamos fazendo com a informação? O que nós estamos fazendo com as informações? Nós estamos distorcendo elas, manipulando, usando elas em trabalho oco, porque é conhecimento sem amor, não é trabalhado, fica ali guardado, sabe? Assim como nós fizemos com Jesus. Nós sempre temos essa tendência ao destruir. No mundo material, na forma como a nossa psique é construída, a humanidade tem a tendência à destruição, à não compreensão, ao distorcer. Mas isso é o nosso hoje. É a forma como nós lidamos com Jesus lá atrás e como nós estamos lidando hoje com as coisas. O que estamos fazendo com a doutrina espírita? O que estamos fazendo com as informações sagradas que estamos recebendo? Que responsabilidade! Porque quanto mais eu sei, mais eu serei cobrado. Que responsabilidade que nós temos com a doutrina espírita, com esse conhecimento todo. Isso é fascinante. A doutrina espírita é uma das provas que esse grande irmão que veio e foi crucificado não nos esqueceu jamais. Às vezes nós nos sentimos abandonados, sozinhos, caídos nos erros, mesmo com os remédios, mesmo com o grande hospital. E Jesus está ali, trabalhando na forma dele, silenciosamente. Ele sabe que a humanidade tem uma certa dificuldade em se perdoar, em seguir em frente. Às vezes nós temos algumas mágoas na nossa vida, que elas são tão fortes que nós carregamos elas para outras encarnações. Olha que interessante. Às vezes, meus irmãos, essa dificuldade que nós temos hoje numa questão da nossa encarnação, isso foi um tema de estudo lá na nossa casa. Um certo irmão do nosso estudo tinha um problema muito grande com relacionamento amoroso. E depois que a gente estudou, se aprofundou no tema, a gente chegou numa conclusão interessante que talvez essa questão que esse irmão tem com o relacionamento seja mágoas de outra encarnação. Olha como nós levamos as coisas.
Às vezes nós temos um trauma e uma questão nessa vida que nós vamos precisar de outra encarnação para processar aquilo. Olha como a nossa psique ela é inteligente e complexa. Será que nós estamos dando o verdadeiro peso e sentido para as coisas como elas realmente têm que ser, como elas realmente são? Porque o mestre garantiu que ele é o grande médico. E todo problema que eu tenho, ele tem um remédio. Todo problema das nossas vidas hoje tem solução. Todos. Porque Jesus nos garantiu isso. O que nós estamos fazendo com Jesus? O que nós estamos fazendo com esses remédios que estamos recebendo? O que nós estamos fazendo com a doutrina espírita? Com o conhecimento? O que nós estamos fazendo? Nós estamos há mais de 3.000 anos processando essas informações. Daí veio Jesus e ficamos processando aquilo. Daí veio a doutrina espírita e hoje estamos aqui, processando mais um pouquinho. Ainda discutindo se uma pessoa branca tem que casar com uma pessoa negra. Estamos ainda discutindo se a mulher é inferior ao homem ou não. Discutindo se a terra é plana ou não. Discutindo se eu devo dar R$1 para o morador de rua ou não. Que pequenezas, coisas pequenas assim. Sendo que tem todo o hospital vigoroso trabalhando, espíritos superiores preocupados intimamente com cada problema da nossa encarnação ali trabalhando. E a nossa preocupação é se vai vir aquele aumento no salário, se vai sobrar aquele dinheirinho para trocar de carro. Pequenezas. E não tem problema nós nos importarmos tanto com essas pequenezas. Tudo bem. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu gosto muito de tecnologia. Muito. Só que é uma coisa pequena, assim. Eu não posso passar a minha vida, encarnação inteira, só querendo comprar um celular, querendo comprar uma câmera. Mas tudo bem eu gostar de tecnologia. Tudo bem eu ter apego a algumas coisas. Só que não pode ser só isso. Isso não pode se sobrepor. E por que isso não pode se sobrepor? Porque desde faz 3.000 anos que nós estamos sendo abarrotados de amor. Abarrotados desse Pai que cuida de cada filho. Traz informação, nos dá a luz, a água, o planeta. O planeta Terra é um grande presente de Deus. E nós ainda não conseguimos entender esta frase. A prova disso é a forma como tratamos o meio ambiente. Então a gente ainda está com aquela dificuldade de processar coisas de 3.000 anos atrás. Meus irmãos, muito obrigado pelo tempo de vocês essa noite. Essas reflexões que eu trouxe para vocês, eu só consegui desenvolvê-las porque eu participo de estudos dentro da minha casa espírita. Isso é um convite para cada um de vocês procurar os estudos aqui nesta casa, porque o estudo dentro de uma casa espírita é um momento que, diferente da exposição, porque aqui vocês não conseguem me contrariar ou complementar o que eu estou dizendo. Vocês só escutam. No estudo dentro da casa espírita é um espaço que você pode falar. Lá na minha casa, teve um irmão que chegou assim, no primeiro dia de estudo. Eu não acredito em Deus. Eu acho que vocês estão fazendo, tá tudo errado. Olha que coisa linda, que fascinante. Uma pessoa que pensa diferente, que tem outro ponto de vista. E daí lá no estudo, essa pessoa está acompanhando até hoje. A gente vai discutindo junto e vai construindo uma fé. Porque a opinião de cada um de vocês importa. O que vocês pensam, mesmo que seja, vamos botar entre aspas, contra a doutrina espírita. Mesmo que os irmãos aqui não acreditam em Jesus. O estudo numa casa espírita é um espaço que você pode falar. Olha que interessante, falar sobre a sua fé, desenvolver ela.
A doutrina espírita não é um local que a gente vai escutar, fechar nossos olhos e seguir só aquilo ali. A doutrina espírita nos convida. Aqui nós estamos sendo convidados a pensar. O meu intuito aqui na frente, trazendo essas palavras, não é convencer os irmãos. É abrir reflexão. E no estudo, é um momento que você pode falar e desenvolver. Tanto que essa exposição que eu trouxe aqui para vocês hoje foi desenvolvida dentro de um estudo. Enquanto estávamos discutindo o Evangelho, eu consegui pegar alguns tópicos. A nossa opinião é muito importante. O que cada um de vocês tem para falar é relevante. E podem acreditar, dentro da casa espírita é o local certo. Não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é uma pessoa branca ou uma pessoa negra, não importa se você é uma pessoa heterossexual, ou homossexual, ou transexual, não importa se você acredita em Deus ou não, em Jesus ou não. Aqui nós estamos em casa. Porque o grande médico das almas está aqui essa noite. E ele veio nos curar. Meus irmãos, muito obrigado pelo tempo de vocês. É sempre uma alegria muito grande vir aqui nesta casa e que eu possa retornar em outras oportunidades futuras. Até a próxima. Obrigado, Henrique, pelas suas palavras. E pegando aí um gancho no que ele falou a respeito dos estudos, para o próximo ano agora, nós, nossa casa, ela tem um grupo de estudo na segunda e nas quintas-feiras. Então, quem tiver vontade, interesse de se aprofundar mais na doutrina espírita, se sinta à vontade no início do ano agora de fazer as inscrições, né, para acompanhar a gente nos estudos, né. Como o Henrique falou, a doutrina espírita, você tem que trazer as suas indagações. E essas indagações, elas, no decorrer dos estudos, com o aprofundamento disso, elas são sanadas. Aqueles porquês, aquelas perguntas que a gente traz, enfim, na nossa vida, desde a época que nascemos até o nosso desencarne, no estudo, e a doutrina espírita, ela nos esclarece. Certo? E como o Henrique tinha comentado também, eu acho que agora é época de Natal, e é uma época de festividade, né? E então que nesse Natal nós vamos um sentimento de gratidão ao Mestre Jesus, que no Natal se comemora o aniversário de Jesus, né? Que nós festejamos, né, com nossas famílias, enfim, com os nossos amigos, mas que não esqueçamos que o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Então vamos fechar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo, a nossa mente. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade maior, que possamos permanecer nessas boas vibrações durante toda a nossa semana. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao teu reino de luz e de paz. Seja feito, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não deixais, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, e enviai os bons espíritos para nos guiar e nos protegermos. Que assim seja. Então, na sequência, nós teremos então os passes. Para quem gostaria de receber os passes, eu peço que fiquem em seus lugares, que os trabalhadores da casa vão auxiliar vocês, certo? Boa noite, muito obrigado.